E aí, turma? Boas-vindas a mais uma aula comentada de análise clínica. Como vocês estão? Hoje, a gente vai dissecar um estudo de caso complexo, daqueles que são absolutamente essenciais para a nossa prática na psicologia contemporânea. Estamos falando do caso entre silêncios e resistências. O nosso objetivo aqui não é só passar o olho em um gabarito, não. Nós vamos entender a lógica clínica por trás de cada resposta, como se a gente estivesse escrevendo na lousa agora mesmo. Vamos pegar a teoria, aplicar na realidade e garantir que todo mundo aqui gabarite qualquer avaliação de clínica focada em interseccionalidade e terapia afirmativa. Então respira fundo, traz toda a energia para cá, porque a aula de hoje é literalmente transformadora. Vamos nessa? O nosso roteiro de hoje é super direto ao ponto. Primeiro, vamos contextualizar o caso de Beatriz. Depois, entramos nos conceitos práticos, interseccionalidade, estresse de minoria, postura afirmativa e objetivos terapêuticos. E, para amarrar tudo, a gente faz aquele resumo geral. Parte 1. O caso de Beatriz. Para a gente começar, vamos desenhar o perfil clínico da Beatriz, que é o coração desse caso. A gente está falando de uma mulher de 32 anos, negra, lésbica, que vem de um contexto periférico e é praticante do candomblé. Ela chega na clínica com um quadro de ansiedade muito intensa, insônia, choro fácil e aquela sensação pesada de inadequação. E qual foi o gatilho para isso tudo? Bom, ela é professora e acabou de ser preterida em uma promoção no trabalho. A vaga foi para uma colega branca com menos tempo de casa e bem menos qualificada. Para piorar, ela é a única professora negra e lésbica assumida na escola, o que significa que ela lida com microagressões o tempo todo. É exatamente esse cenário denso que nós vamos aprender a analisar agora. Parte 2. Interseccionalidade na prática. Vou ler a nossa primeira questão da prova em voz alta. Prestem bastante atenção. Identifique e explique 3 marcadores sociais de vulnerabilidade no caso e como eles se interseccionam. Grifem mentalmente aí as palavras marcadores e interseccionam. É exatamente isso que a banca está procurando. Mas antes de dar a resposta, o que a professora quer ver na sua prova com essa pergunta? Ela quer avaliar se vocês dominam o conceito de interseccionalidade, que foi cunhado brilhantemente pela Kimberlé Crenshaw. A ideia central aqui é provar que as identidades da Beatriz não são como bloquinhos de montar que a gente vai empilhando. Não é racismo mais LGBTfobia. Essas coisas se cruzam. Elas formam avenidas que colidem e criam uma experiência de exclusão simultânea que é totalmente única. Então, como fica a nossa resposta modelo? Estruturem assim. Primeiro marcador, raça. A Beatriz é uma mulher negra, num espaço majoritariamente branco, tomando o golpe direto do racismo estrutural ao perder a promoção. Segundo marcador, orientação sexual. Ela sofre uma LGBTfobia velada, ou seja, é apenas tolerada, mas nunca acolhida de verdade. Terceiro marcador, classe e território. Como ela vem da periferia, existe uma pressão econômica enorme. Ela não pode simplesmente chutar o balde e sair do emprego. Explicar esses pontos mostra para a banca que vocês entendem que ela sofre rejeições de todos os lados, ao mesmo tempo. Agora, cuidado! O erro mais comum que a turma comete é fazer uma listinha de compras com os marcadores e esquecer de relacionar um com o outro. Se fizer isso, a nota cai. E para garantir aquele 10 absoluto, a dica de ouro é: tragam a espiritualidade para a resposta. Citem o candomblé como um marcador adicional de vulnerabilidade, apontando o racismo religioso. Isso enriquece demais a análise. E aí, turma, ficou claro? Querem que eu explique algum ponto de novo? Tudo certo? Beleza, então vamos avançar. Parte 3. Estresse de minoria. Lendo a nossa segunda questão. Como as experiências de Beatriz no trabalho se relacionam com o estresse de minoria? Cite 2 processos. O foco dessa etapa é testar a nossa capacidade de ligar o trauma que ela vive no trabalho com o corpo dela no consultório, com a insônia, com a ansiedade. Qual é o objetivo do examinador aqui? Ele quer que você use a teoria do estresse de minoria do Meyer, lá de 2003. A sacada que precisa brilhar na prova de vocês é mostrar que o sofrimento da Beatriz não é fraqueza, não é um probleminha individual de falta de resiliência. A ansiedade dela é uma resposta super esperada e estrutural diante de uma carga de estresse que é totalmente insalubre e crônica. Para a resposta modelo, tragam a teoria ilustrada com o caso, em 3 passos simples. 1. Os eventos estressores objetivos. Aqui entram as microagressões e a promoção que roubaram dela. 2. A vigilância crônica. A Beatriz gasta uma bateria imensa da própria vida só em estado de alerta tentando prever o próximo ataque no trabalho. E 3. A internalização do estigma. Lembra da fala dela? Sinto que preciso ser 2 vezes melhor.
Isso é a prova de que o estigma virou uma voz na cabeça dela, sugando toda a sua energia vital. Turma, foca em mim agora. O erro fatal que vai zerar essa questão é patologizar a paciente. Se vocês tratarem as reações da Beatriz como um defeito só dela, esquecendo o ambiente racista em que ela trabalha, a gente está reproduzindo uma psicologia colonial e extremamente violenta. Não façam isso de jeito nenhum. Entendido? Tranquilo até aqui? Então pode continuar. Parte 4. Postura clínica afirmativa. Vamos para a terceira questão. Que postura clínica afirmativa o psicólogo deve adotar? E o que não fazer? O que a banca está avaliando? Ela quer saber se a gente tem manejo ético, se sabemos agir de forma ativa para proteger a paciente e se já superamos aqueles vícios antigos e ruins da psicologia tradicional. A resposta modelo aqui precisa de contraste. O que fazer? Primeiro, adotar uma postura ativamente afirmativa. Nós precisamos validar a dor dela e dar nome aos bois. Falar as palavras racismo e LGBTQ-fobia na sessão, porque isso diz para ela, eu vejo o que você está passando e é real. E o que não fazer, em hipótese alguma, praticar o gaslighting clínico. Sabe aquela frase infeliz? Ah, mas será que não foi só um mal-entendido do seu chefe? Nunca. Isso é trazer a violência da rua para dentro da nossa sala. Outro absurdo seria exotificar a religião dela, o candomblé, que na verdade é um baita fator de proteção para a saúde mental da Beatriz. A dica de mestre dessa questão, para vocês arrasarem na resposta, é dar aquela carteirada ética. Citem a Resolução 01 de 99 do Conselho Federal de Psicologia e mencione as diretrizes do Manual de Terapia Afirmativa. Quando vocês provam que não é achismo, mas sim normativa da profissão, a banca aplaude. Ficou nítida essa parte da postura ética, gente? Posso avançar? Parte 5. Objetivos terapêuticos. Lendo a nossa última questão discursiva, quais seriam os objetivos terapêuticos iniciais para o caso de Beatriz? Elabore pelo menos 4. O que a professora quer ver? Ela quer fugir de respostas clichês, tipo fazer a paciente se sentir melhor. Os objetivos precisam ser quase artesanais, costurados para a realidade interseccional da Beatriz. A nossa resposta modelo vai construir uma escada, bem progressiva. Degrau 1. Acolhimento seguro. É criar um espaço onde ela possa chorar o racismo sem que ninguém duvide dela. Degrau 2. Psicoeducação. Nós vamos sentar com ela e explicar o que é o estresse de minoria, para ela finalmente parar de se culpar pela própria exaustão. Degrau 3. Fortalecimento da identidade. Vamos usar a espiritualidade e a rede de apoio de mulheres negras como âncoras de força. E degrau 4. Só então o manejo dos sintomas de ansiedade, mas sempre respeitando o jeito dela ver o mundo, a cultura dela. Gente, atenção máxima aqui para o erro mais comum e perigoso. Jamais, em tempo algum, coloquem num plano terapêutico que a paciente deve se adaptar ao ambiente. Se a gente ensina a vítima a ficar quietinha para caber num espaço que agride ela todo dia, a gente transforma a terapia numa ferramenta de opressão. O nosso objetivo final tem que ser a emancipação, nunca o conformismo. Ficou claro o peso disso? Nenhuma dúvida? Então vamos para o nosso encerramento. Parte 6. Os 5 conceitos essenciais. Pessoal, para fechar a nossa aula comentada, se tem algo que vocês precisam tatuar na mente para qualquer prova, são esses 5 pilares. 1. Interseccionalidade. As opressões se cruzam, não é continha demais. 2. Estresse de minoria do Maier. Lembrem que o ambiente violento adoece as pessoas. 3. Validação ativa, sem espaço para gaslighting clínico. 4. A regra absoluta da não patologização do sofrimento que vem de problemas estruturais. E 5. Objetivos terapêuticos que fortalecem e emancipam a pessoa. E para encerrar, eu quero deixar essa reflexão com vocês, que é a alma do gabarito de hoje. A terapia afirmativa não é apenas uma prática clínica, é um ato de justiça social. A psicologia de hoje não aceita mais aquela neutralidade fria. Então, com todas essas ferramentas maravilhosas que a gente revisou hoje, a pergunta que fica é: como vocês vão aplicar isso na prática de vocês com os pacientes reais que vão chegar? Pensem nisso. O desafio está nas mãos de vocês agora. Excelentes estudos para todo mundo e até a nossa próxima aula.